De começo, vou deixar claro que esse tema é um pouco complexo e rola muita linguagem simbólica. Muitos irão concordar e muitos não irão. Vou tentar explicar a origem de Satanás, porque é complicado o negócio. Eu não vim aqui para dizer que Satanás não existe, ou que é pecado acreditar que ele foi um anjo ou não. O diabo, ele existe. Se foi um anjo ou não, ele está aqui na Terra dando dor de cabeça para muita gente. O tema a seguir é apenas um pouco de conhecimento. Não façam perguntas do tipo: por que Deus criou Satanás? Meu amigo, Deus é Deus. Tem certas coisas que só Ele sabe. Um exemplo, Isaías 55, do 8 ao 9. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Nada mais natural, porque Ele é Deus. Alguém sabe me dizer o que significa decisão judicial, posto isto, ou isto posto, defiro, indefiro, julgo procedente, julgo improcedente e outros? Essa é a parte dispositiva de uma sentença. Quando o juiz manda publicar a decisão judicial, ela não é publicada na íntegra, apenas parte dela. Por que ele faz isso? Meu amigo, a resposta é simples. Porque o juiz manda. Ele é o juiz. Não tem o que discutir. Não importa o que você faça ou fale, esperneie ou não, ele continuará sendo juiz. É a mesma coisa com Deus. Ele é Deus e pronto. Ele manda. Ele criou os céus e a terra. Ok? Então vamos começar. A origem de Satanás. Abra qualquer número de obras de referência bíblica usadas comumente e olhe para o verbete Satanás. Você encontrará provavelmente uma história familiar como essa a seguir. O Velho Testamento indica que Satanás foi criado por Deus como um anjo governante chamado Lúcifer, com grandes poderes, mas o orgulho levou Lúcifer a se rebelar contra Deus, conforme Isaías 14, do 12 ao 14, e Ezequiel 28, do 12 ao 15. Torcida agora pelo pecado, Lúcifer é transformado em Satanás, que quer dizer inimigo ou adversário. Satanás é um poderoso anjo decaído, intensamente hostil a Deus e antagonista do povo de Deus. Pergunte à maioria das pessoas que creem na Bíblia de onde veio Satanás, e 9 entre 10 lhe darão uma versão da história citada acima. A ideia de que Satanás é um anjo decaído, a quem Deus expulsou do céu e que caiu na terra, é tão espalhada que muitas pessoas acreditam que a Bíblia a ensina. Pode surpreendê-lo descobrir que a Bíblia não ensina tal coisa. Examinemos as passagens bíblicas relevantes no contexto. Quem é Satanás? O nome Satanás é uma transliteração do hebraico Satã, indicando um acusador no sentido legal, um queixoso que tem uma acusação a apresentar. Em Zacarias 3:1, lemos: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Numa palavra, Satanás se opõe a nós, trabalha contra nós, ou nos persegue na tentativa de nos derrotar espiritual e moralmente. Jesus chamou-o homicida e mentiroso, em João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E em Apocalipse 12:9, João retrata Satanás como um grande dragão, uma representação que ressalta a sua terrível natureza. Esse mesmo versículo identifica-o como a serpente, uma referência a Gênesis 3. Como o diabo, que é outro nome bíblico comum para ele, talvez 1 Pedro 5,8 nos diga o que mais precisamos saber a respeito dele. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. A ênfase bíblica está no que Satanás é em relação conosco, um inimigo. Algumas pessoas, contudo, pensam que certos textos bíblicos
vão mais além e nos dizem como Satanás veio a se tornar assim. Examinemos estes textos cuidadosamente. Isaías 14, do 12 ao 14. Esta passagem diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Você notará imediatamente que esta passagem não menciona Satanás por nenhum de seus nomes bíblicos comuns. Pode-se extrair deste texto uma teoria da origem de Satanás somente assumindo que esta passagem descreve-o e ignorando o contexto desta passagem na mensagem de Isaías. Isaías não estava discutindo Satanás em Isaías 14, nem a origem de Satanás de modo nenhum faz parte desta mensagem do profeta. Se dissermos que este texto é sobre a origem de Satanás, isso simplesmente torna sem sentido o contexto mais amplo. Isaías profetizou durante os reinados dos reis Hebreus, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, como está em Isaías 1:1. Seu ministério abrangeu aproximadamente os anos 750 a 686 a.C., uns 65 anos no máximo. Este foi um tempo quando o povo de Deus tinha se tornado corrompido pela idolatria. Deus enviou Isaías para pregar o arrependimento ao seu povo e para adverti-lo de que um fracasso em voltar-se da idolatria significaria desastre em escala nacional. Isaías pregou a ambos os reinos de Israel e Judá, cumprindo sua missão, dizendo aos povos desses reinos que eles sofreriam terrivelmente se recusassem a arrepender-se. Isaías 10, 5, 6 resume a mensagem ao reino do norte, a linguagem semelhante no 13, do 3 ao 6, reservada para o reino do sul, o reino contra o qual Deus enviaria os babilônios. A mensagem de Isaías não era completamente de desânimo e condenação. Os assírios e os babilônicos, ele pregou, eram simplesmente instrumentos que Deus usaria para punir o seu povo. Uma vez que Deus tivesse usado essas nações para seus propósitos, ele se voltaria e aplicaria seu julgamento sobre eles, pela impiedade deles próprios. É uma mensagem da soberania de Deus em ação que causa reverência e temor nos ouvintes. A Babilônia cairia, e depois disso Deus renovaria e reuniria seu povo e lhes daria uma gloriosa e nova existência. Isaías 14 é sobre a queda do Império Babilônico. Isaías diz aos habitantes do reino sulista de Judá que, depois que eles tivessem sofrido o castigo, viria o dia quando eles poderiam ver a queda de seu opressor e escarnecer da Babilônia do modo como esta tinha escarnecido de Judá. Ora, porque Isaías começaria o capítulo falando sobre a queda de Babilônia, interromperia com uma descrição da origem de Satanás, e então recomeçaria a falar sobre a queda de Babilônia? Simplesmente não faz qualquer sentido aqui no contexto. Veja os versículos 12 ao 14 do capítulo 14, como sendo sobre a origem de Satanás. O fato é que Isaías estava descrevendo para o povo de Judá o que eles estariam dizendo quando zombassem do rei da Babilônia, que tinha sido rebaixado e decaído do poder, como diz no versículo 4. As mesas virariam, e Isaías está descrevendo a ironia de tudo isso. Até mesmo a leitura corrida da passagem revela que a linguagem aqui é poética e figurativa, e temos que tratá-la de acordo. Céu, no versículo 12, é linguagem figurativa para o que é alto e exaltado. E Isaías está aqui descrevendo a alta consideração em que o rei de Babilônia era tido. O profeta descreve sua queda do poder figurativamente, como uma queda do céu. Então ele chama o rei de Babilônia também usando linguagem figurada, a estrela da manhã. Na sua glória, durante algum tempo, o soberano de Babilônia era como uma estrela brilhante no céu. Contudo, seu reinado e seu poder cairiam, e mantendo as imagens, Isaías pinta sua extinção como uma estrela cadente. Parte da incompreensão popular desta passagem resulta do aparecimento da palavra Lúcifer em algumas versões do versículo 12. A palavra hebraica em questão aqui é Elel, que significa estrela da manhã, e não tem nenhuma ligação com Satanás. Lúcifer é uma velha palavra latina que originalmente significava portador da luz e era o nome do planeta Vênus,
sempre que aparecia no céu matinal. Na época que esta palavra foi usada nas traduções deste versículo, Lúcifer não significava Satanás. Infelizmente, para muitas pessoas, hoje em dia, Lúcifer é o nome de Satanás, porque Isaías 14, do 12 ao 14, é aceito como sendo sobre Satanás. Não é porque os tradutores erraram, mas porque pessoas de tempos posteriores ou esqueceram o que Lúcifer significava, ou concluíram erradamente que era o nome de Satanás, ou ambos. Isaías 14:13 recita a jactância arrogante do rei babilônico. Certa vez ele pensou que era o maior do mundo, que tinha poder e autoridade igual à do próprio Deus. Uma das características do retrato profético de Babilônia é seu grande orgulho. Contudo, Deus rebaixaria seu reino ao mais baixo nível imaginável para a mente hebraica, o Sheol, o reino dos mortos, como no versículo 15. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os versículos 9 a 11 descrevem como os habitantes do Sheol ficariam surpresos porque alguém que pensava ser tão alto estava agora entre eles num lugar tão baixo. O ponto é que o rei babilônico foi do extremo da exaltação mundana para a extrema humilhação, e isto era um feito de Deus, o julgamento de Deus. A coisa toda é um quadro, uma imagem, e não uma narrativa histórica literal. A ênfase está no contraste entre as condições do soberano babilônico antes e depois. As pessoas então olhariam para o fracasso do rei babilônico, perguntariam: é este o homem que fazia a terra tremer, que sacudia reinos, que fazia do mundo um deserto, derrubava suas cidades, que não permitia aos seus prisioneiros voltar para casa? Veja em versículos 16 e 17. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades, que não abria a casa de seus cativos? Você vê então que quando examinamos Isaías 14, do 12 ao 14, em seu contexto, ele não nos diz nada sobre a origem de Satanás. É uma descrição figurativa da queda do rei de Babilônia. Ezequiel 28, 12 ao 16. Outra suposta passagem sobre a origem de Satanás é Ezequiel 28, do 12 ao 16, onde se lê: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. A referência ao Éden é, para muitos, um indicador seguro de que esta passagem tem que ser sobre a origem de Satanás. Não importa que Satanás já fosse o inimigo do homem no Éden, mas novamente é somente aceitando que esta passagem é sobre Satanás, a própria coisa que precisa ser provada, que podemos tê-la desse modo. O contexto aqui argumenta em outra direção. As palavras de Ezequiel aqui dizem respeito ao rei de Tiro. Os versículos 1 e 11 tornam isto claro. O capítulo 27 é sobre a queda da nação, e o capítulo 28 é especialmente sobre a queda do rei dessa nação. Prestar um pouco de atenção ao contexto esclarece muito, exatamente como na passagem de Isaías. Tomar as palavras do profeta como descritivas de Satanás e sua queda é fazer deste capítulo um completo contrassenso. Aqui a mensagem está em duas partes, mas cada uma delas apresenta a mesma mensagem. Os versículos 1 e 10 descrevem o rei de Tiro do ponto de vista de Deus, como o rei de Babilônia. O rei de Tiro era orgulhoso, arrogante e jactancioso. Ele se achava divino e assim declarava ter uma glória que não lhe pertencia. Veja os versículos 2, 6 e 9. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração se levou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus,
ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus, mas tu és homem e não Deus, na mão do que te traspassa. O profeta descreve sarcasticamente a grandeza do monarca nos versículos 3 e 5. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Pela sua arrogância, o orgulho rei colherá o julgamento de Deus. O julgamento sobre ele é que Deus o abaterá, como nos versículos do 7 ao 10. Por isso, eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova, e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem, e não Deus, na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Os versículos do 11 ao 19 repetem esta mensagem. O retrato sarcástico que o profeta faz do rei reaparece nos versículos do 12 ao 16. O aumento do nível de imagens e figuras na linguagem aumenta o sarcasmo. O rei pensava de si mesmo em termos absolutamente altos, mas para Deus isto era pura loucura. A referência ao Éden no versículo 13 não é literal, mas significa que o rei imaginava-se privilegiado acima de todos os outros. Ele pensava que era especial, como querubim ungido de Deus, ou como alguém que vivesse na própria montanha de Deus. Veja o versículo 14. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Ele se retratava nos termos mais gloriosos. Pela sua arrogância, Deus o julgaria severamente, como nos versículos do 16 ao 19. Novamente, portanto, quando lemos esta passagem no seu contexto, vemos que não tem nada a ver com a origem de Satanás. Lucas 10:18. Em Lucas 10:18, Jesus diz: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aqueles que pensam que Satanás é um anjo rebelde decaído acreditam que este versículo estabelece o assunto convincentemente. Contudo, de novo, precisamos olhar para esta afirmação no seu contexto. Em Lucas 10:1 e seguintes, Jesus tinha enviado 70 discípulos numa missão de pregação. Realmente, era mais do que apenas uma missão de pregação, pois Jesus também os enviou para curar e expulsar demônios, como nos versículos 9 e o 17. É importante entender exatamente o que estes 70 discípulos cumpriram e o que o próprio Jesus cumpriu em seu ministério. Enquanto Jesus estava nesta terra, ele guerreou contra o reino de Satanás. Antes que Jesus pudesse estabelecer seu reino, o reino de Deus, ele tinha que invadir o território do inimigo, vencê-lo e tornar o inimigo, Satanás, impotente e fraco. Isto ele fez pregando o Evangelho e demonstrando visivelmente seu poder. As curas miraculosas, especialmente a expulsão de demônios, não eram atos casuais de bondade. Elas eram, em vez disso, assaltos diretos sobre o reino de Satanás, proclamando a libertação dos cativos. No Evangelho, veja Lucas 4:18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Jesus estava proclamando a derrota de Satanás e do pecado. Jesus veio libertar o homem do domínio de Satanás, um domínio resumido em pecado e morte. É no contexto desta guerra espiritual que temos que entender os milagres associados com o ministério de Jesus e mais tarde dos apóstolos. Os milagres associados eram físicos, demonstrações visíveis, exemplos, ilustrações do que Jesus pode fazer pelos homens espiritualmente. Em nenhum lugar isto fica mais claro do que na expulsão de demônios. A possessão por demônios era uma manifestação óbvia do domínio de Satanás sobre pessoas. Que maior domínio sobre uma pessoa Satanás poderia ter do que invadir seu corpo, através de um demônio, comandar seus atos? Quando Jesus expulsava demônios, ele estava libertando pessoas da garra de Satanás. Ele estava destruindo o domínio do maligno sobre elas. Era uma demonstração especialmente clara ao nível físico do poder do Evangelho, e era uma ilustração de como Jesus podia libertar os homens do reino de Satanás
e pô-lo sob o reino de Deus. O mesmo é verdade também quanto às curas milagrosas de Cristo. Doença e morte eram manifestações do poder de Satanás sobre o homem. Curando os doentes, Jesus estava livrando pessoas do poder de morte exercido por Satanás, assim vencendo-o. Observe o que Jesus disse sobre a mulher que tinha uma doença causada por um espírito em Lucas 13:16. Esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos, não deveria ela ter sido libertada no sábado? Jesus estava demonstrando em suas curas milagrosas seu poder sobre Satanás, seu poder para livrar os homens do domínio de Satanás. A cura era uma ilustração do que Jesus pode fazer por nós espiritualmente, através do seu evangelho. Assim, não é coincidência que Mateus ligue as atividades de pregar o evangelho e a cura dos doentes em Mateus 4:23. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Estas duas atividades iam juntas muito naturalmente. Quando os 70 discípulos retornaram, relataram seu grande sucesso a Jesus, regozijando porque os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome, como em Lucas 10:17. Jesus os havia enviado como um exército para invadir o território de Satanás e guerrear. Sua campanha tinha tido um tremendo sucesso. Satanás sofreu uma derrota com cada demônio que eles expulsaram. Jesus respondeu com um reconhecimento. Ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano, nos versículos 18 e 19. Observa a menção de Jesus sobre todo o poder do inimigo. Satanás estava sendo derrotado no ministério de Jesus. Os 70 discípulos tinham compartilhado esse ministério, e isso culminaria na maior vitória sobre Satanás, a morte e a ressurreição de Cristo, que decisivamente derrotaram o poder de Satanás de pecado e morte, respectivamente. Assim, quando Jesus diz: eu via Satanás como caindo do céu como um relâmpago, ele estava descrevendo quão grandemente seu ministério estava derrotando o poder de Satanás sobre os homens. O poder de Satanás não mais seria incontestável e absoluto, e sua obra, Cristo, estava destruindo o aparentemente invencível poder do pecado e da morte. Em linguagem que relembra Isaías 14:12-14, quando Isaías relatou a queda do poder do rei, como se uma estrela tivesse caído do céu, Jesus agora compara o poder anterior de Satanás a uma estrela, e essa estrela agora caiu. Apocalipse 9:12 e Mateus 24:29 também usam a imagem de uma estrela cadente para descrever a derrota do poder. Isso é simbolismo com palavras, textos que requerem bastante atenção. Portanto, novamente, o texto que alegamente prova a origem do diabo não é sobre a origem de Satanás de modo nenhum. É somente introduzindo tal ideia no texto que ele pode prestar algum serviço a tal doutrina. Apocalipse 12, do 7 ao 9. Talvez a passagem mais popular quando se fala sobre a origem de Satanás seja esta. Apocalipse 12, do 7 ao 9 diz: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Quem quer que alguma vez tenha olhado para o Apocalipse de João, sabe que nele abundam estranhos símbolos. É somente pela violência de tratar a linguagem simbólica literalmente e por ignorar o contexto que podemos tirar uma história da origem de Satanás deste texto. Apocalipse 12 é uma descrição simbólica das circunstâncias espirituais que causaram e conduziram à perseguição que os leitores de João enfrentaram. João escreveu o Apocalipse para dar aos seus primeiros leitores uma visão de seu sofrimento, para vê-lo no contexto mais amplo. Eles foram apanhados numa tremenda luta entre Deus e Satanás. O diabo estava tentando destruir a igreja, usando Roma como seu agente. João, assim, estava dando aos seus leitores uma perspectiva de sua situação que poderia ajudá-los a suportá-la. Como uma descrição simbólica e figurativa, não devemos certamente lê-la literalmente, nem devemos tratá-la como alguma espécie de narrativa cronológica histórica do que tinha acontecido. Apocalipse 12 é admitida como uma passagem difícil, mas os estudantes que veem o livro do ponto de vista de seu contexto histórico geralmente concordam que ele é sobre a vitória do povo de Deus
e a derrota de seu inimigo Satanás. A primeira parte do capítulo, de versículos 1 ao 6, apresenta diante de nós uma história de nascimento de uma criança do sexo masculino que se torna o dominador das nações. Esta imagem representa Cristo, como a alusão ao salmo messiânico Salmo 2, em Apocalipse 12:5, confirma isto. Contudo, um grande dragão, Satanás, imediatamente desafia seu aparecimento. O aparecimento de Jesus desencadeia uma grande guerra espiritual, no versículo 7. O domínio de Satanás sobre a situação humana tinha até agora ficado indisputado. Quando Cristo aparece, o poder de Satanás sobre o homem é efetivamente destruído e Satanás sofre uma derrota esmagadora, como no versículo 9. A história básica que João apresenta aqui nos versículos 7 e seguintes é que Satanás perdeu sua tentativa de ganhar domínio sobre a humanidade, e suas forças não são adversárias para Deus. Ele não pode derrotar Deus e seu Filho. Numa grande destruição, Satanás é lançado abaixo, simbolizando sua ruína. Que Satanás tenha sido tirado à terra eu penso, significativo. É uma mudança na frente de batalha. Desde que Satanás não pôde derrotar Deus no reino espiritual, ele então volta sua atenção para o reino físico, onde ele espera ser vitorioso. É a mesma batalha pelo domínio espiritual sobre o homem, mas agora é uma batalha espiritual travada na terra. Agora, em vez de tentar destruir o Filho de Deus, tentativa que fracassou, ele tenta destruir o povo de Deus que vive na terra. Satanás inunda a terra com suas mentiras, enganos, tentações, em seu esforço para destruir o povo de Deus, mas isto também fracassa, como nos versículos 11 e 17. Apocalipse 12, do 7 ao 9, é sobre como Satanás recebeu uma derrota esmagadora pelo aparecimento e obra de Jesus. João escreveu isto para encorajar seus leitores, que estavam sofrendo por causa do ataque de Satanás, através de um poder mundial perverso, Roma. Eles poderiam suportar se soubessem que a vitória era deles. Conhecia a origem de Satanás, não teria feito nada para encorajá-los a perseverar sob provações severas. Então, de onde veio Satanás? Se nenhuma das passagens que são comumente citadas como relatos da origem de Satanás são realmente sobre sua origem, então, de onde ele veio? Bem, não estou certo de que a Bíblia revela a resposta para nós exatamente. É muito complicado. Podemos ter uma curiosidade sobre o assunto, mas temos que não permitir que tal curiosidade nos instigue a encontrar respostas que ali não se encontrem. O melhor que podemos fazer, eu penso, é inferir umas poucas coisas sobre Satanás. Primeiro, somente Deus, o Altíssimo, é incriado. Tudo, o mais e todos no universo são criados. Portanto, Satanás é um ser criado. A Bíblia em nenhum lugar diz que ele é um ser eterno como Deus. Segundo a Bíblia, atribui onipotência somente a Deus, o soberano. Portanto, Satanás não é um ser onipotente. Ainda que ele tenha grandes poderes, Deus limita seu uso deles, conforme 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. E Jó, do 1 ao 2. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Terceiro, há seres que foram feitos e que existem acima do nível humano. Podemos chamá-los seres espirituais, por falta de um termo melhor. Entre estes seres espirituais estão os anjos, mas estes aparentemente não são os únicos tipos de seres espirituais, conforme Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E Apocalipse 4:5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 espíritos de Deus. A respeito desta ordem de seres, conhecemos mais sobre os anjos do que quaisquer outros. O quadro que obtemos pela palavra de Deus é que seres espirituais são muito mais interessados em negócios da terra e às vezes estão envolvidos neles. Por exemplo, anjos mediaram a lei de Moisés, em Gálatas 3:19, que é, pois a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse a semente a quem se fez a promessa, tendo sido ordenada mediante anjos, pela mão de um mediador. Anjos anunciaram a ressurreição de Cristo em Mateus 28:5, mas o anjo disse às mulheres:
não temais vós, porque sei que procurais a Jesus, que foi crucificado. E os anjos desejavam ver o cumprimento do plano de Deus de salvação, como 1 Pedro do 1 ao 12. Embora isso possa ser uma especulação, também parece que seres espirituais, contanto sejam criados, não obstante, não são ligados em sua existência às limitações de tempo ou idade. A Bíblia em lugar nenhum identifica Satanás como um ser humano. Ele é, obviamente, um dos seres espirituais sobre os quais lemos na Bíblia. Isto não quer dizer que Satanás seja um anjo. De fato, teria sido muito fácil em qualquer dos contextos, e para qualquer dos escritores, dizer que Satanás era um anjo, mas eles nunca o disseram. Ele é, não obstante, um ser espiritual, e a Bíblia o descreve como, entre outras coisas, o príncipe da potestade do ar, em Efésios 2:2. Vemos Satanás pela primeira vez no Jardim do Éden, Gênesis 3, justo no começo da história humana, e ele tem existido continuamente desde então. Quarto ponto, seres espirituais, como seres humanos, têm livre-arbítrio. Judas descreve o castigo dos anjos rebeldes no versículo 6 de sua epístola, e Pedro fala de anjos pecando em 2 Pedro 2:4. Pois se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, para serem reservados para o juízo. Portanto, Satanás se opõe a Deus porque ele decidiu fazê-lo. Deus certamente não o criou para o mal ou como um ser mau, pois a Bíblia nos diz claramente que não há mal associado com Deus, como em Tiago 1:13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, pois Deus não é tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. E 1 João 1:5, a mensagem que dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele nenhumas trevas. Parece que o máximo que poderíamos dizer sobre a origem de Satanás é que ele é um ser criado, mas espiritual, que decidiu opor-se a Deus e que ele recruta outros seres espirituais e seres humanos em seus esforços. Mais do que isto, é só especulação. O dragão retratado em Apocalipse não fala nada sobre o tal dragão ser um anjo. O dragão era Satanás. O mais perto que podemos chegar disso é que ele é um ser espiritual vivente e que, como tendo livre-arbítrio, como indica a Bíblia, decaiu de sua graça e conseguiu colocar trevas na mente de alguns outros anjos, como diz em Apocalipse, e o dragão e os seus anjos. Conclusão. Num sentido muito significativo, não importa de onde Satanás veio, a ênfase na Bíblia cai em vez no que ele faz. Não é como ele veio a existir que preocupa, é o fato que ele existe que nos preocupa. Ele continua a trabalhar contra nós em sua tentativa de dominar a humanidade, e para nós, Jesus deixou a continuação da guerra. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6, do 10 ao 12. Mas o orgulho levou Lúcifer a se rebelar contra Deus, conforme Isaías 14, do 12 ao 14, e Ezequiel 28, do 12 ao 15. Torcida agora pelo pecado, Lúcifer é transformado em Satanás, que quer dizer inimigo ou adversário. Satanás é um poderoso anjo decaído, intensamente hostil a Deus e antagonista do povo de Deus. Pergunte à maioria das pessoas que creem na Bíblia de onde veio Satanás, e 9 entre 10 lhe darão uma versão da história citada acima. A ideia de que Satanás é um anjo decaído, a quem Deus expulsou do céu e que caiu na terra, é tão espalhada que muitas pessoas acreditam que a Bíblia a ensina. Pode surpreendê-lo descobrir que a Bíblia não ensina tal coisa. Examinemos as passagens bíblicas relevantes no contexto. Quem é Satanás? O nome Satanás é apenas um pouco de conhecimento. Não façam perguntas do tipo, por que Deus criou Satanás? Meu amigo, Deus é Deus. Tem certas coisas que só Ele sabe. Um exemplo, Isaías 55, do 8 ao 9. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Nada mais natural, porque Ele é Deus. Alguém sabe me dizer o que significa decisão,
judicial, posto isto, ou isto posto, defiro, indefiro, julgo procedente, julgo improcedente e outros. Essa é a parte dispositiva de uma sentença. De começo, vou deixar claro que esse tema é um pouco complexo e rola muita linguagem simbólica. Muitos irão concordar e muitos não irão. Vou tentar explicar a origem de Satanás, porque é complicado o negócio. Eu não vim aqui para dizer que Satanás não existe, ou que é pecado acreditar que ele foi um anjo ou não. O diabo, ele existe. Se foi um anjo ou não, ele está aqui na Terra dando dor de cabeça para muita gente. O tema a seguir, quando o juiz manda publicar a decisão judicial, ela não é publicada na íntegra, apenas parte dela. Por que ele faz isso? Meu amigo, a resposta é simples. Porque o juiz manda. Ele é o juiz. Não tem o que discutir. Não importa o que você faça ou fale, esperneie ou não, ele continuará sendo juiz. É a mesma coisa com Deus. Ele é Deus e pronto. Ele manda. Ele criou os céus e a terra. Ok? Então vamos começar. A origem de Satanás. Abra qualquer número de obras de referência bíblica usadas comumente e olhe para o verbete Satanás. Você encontrará provavelmente uma história familiar como essa a seguir. O Velho Testamento indica que Satanás foi criado por Deus como um anjo governante chamado Lúcifer, com grandes poderes. Mas é uma transliteração do hebraico Satã, indicando um acusador no sentido legal, um queixoso que tem uma acusação a apresentar. Em Zacarias 3:1, lemos: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Numa palavra, Satanás se opõe a nós, trabalha contra nós, ou nos persegue na tentativa de nos derrotar espiritual e moralmente. Jesus chamou-o homicida e mentiroso em João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso.